ligação aí? Solta aí. Alô? Bom dia, Zezé Abreu. Aqui quem está falando é o doutor Aloysio, tudo bem? Tudo bem, deputado Aloysio, que prazer falar com o senhor, deputado. Tudo bom, Zezé? Zezé, ontem eu estava a caminho de Brasília e não ouvi a sua explanação aí ao vivo. Pois não. Mas pude ouvir trechos do que você falou. Correto. É lógico que eu já falei para você uma vez que discordar faz parte do processo democrático, né? Claro, claro. E todos têm o direito de discordar, até porque isso engrandece o discurso. Verdade. Torna o discurso maior. E o contraditório, ele vem muitas vezes para amenizar. Às vezes a gente pensa que o contraditório ele vem para tornar um assunto mais agudo, muitas vezes vem para amenizar, vem para esclarecer. Então deixa eu te trazer o contraditório agora para os seus ouvintes. Aliás, bom dia para os ouvintes da 101, bom dia aí no Pavão, o grande Pavão, homem da leitura. Vou falar uma coisa para você. Esse projeto de lei não é o 437 de 2008, projeto de autoria do Luiz Roberto. Ele tem por finalidade normatizar a taxação, a cobrança do ISS. Ponto. Essa lei é uma lei federal. Por ser uma lei federal, ela deve ter por prerrogativa ser debatida no plenário federal. Quando nós convidamos Cássio, e aí parece que há o equívoco mais uma vez, não é convocação, há convite. Eu inclusive liguei para Cássio, e Cássio de fato é uma pessoa do meu convívio, de fato é meu amigo. Eu liguei para Cássio e expliquei tudo o que estava acontecendo. Bom, pontuando, a primeira coisa é, eu jamais, em nenhum momento, vou votar contra qualquer projeto de lei que possa descaracterizar a receita de Macaé. Isso é ponto pacífico. Tenho certeza que a Adriana caminha no mesmo sentido. Ponto. O que é fundamental nesse processo? Se você imaginar que 95% do petróleo nacional é offshore, que 95% do petróleo produzido no Brasil é no mar, e que o mar é o território da União, e que a taxação do ISS no mar é algo um tanto contraditório, é fundamental esclarecer tecnicamente o projeto de lei. Quando o Cássio levanta a sua dúvida, quando o Cássio levanta a sua posição, ele o faz de forma muito técnica, de forma muito oportuna. Agora, é fundamental discutir com quem fez literalmente a lei. Porque o autor da lei, o autor do espírito da lei, ele, na verdade, não tem a percepção que o secretário de Fazenda tem. Bom, não ter a percepção não quer dizer que essa lei não possa gerar um hiato, um vazio, aquilo que se chama de vazio tributário. Aliás, Zezé, o direito tributário é o do direito mais abstrato que existe, ou seja, para quem não conhece, para quem não é técnico no assunto, ele pode ser visto de várias formas. Então, essa audiência pública tem por dois objetivos. Primeiro, trazer o secretário a Brasília, porque, de fato, o secretário pode estar levantando uma situação extremamente importante. E como autoridade municipal, e como autoridade tributária, ele tem toda a capacidade de elucidar esse debate. Então, trazer o secretário Cássio vai trazer luz para o problema. Primeiro ponto. O segundo ponto é, em momento nenhum, isso é um ato covarde. E aí, mais um equívoco. Quando você convida... O jornal, o jornal botou covarde, eu falei autoritário, o jornal mudou, eu falei foi um ato autoritário a convocação. Sim. Então também não é autoritário. A palavra covarde não foi usada por mim. Isso é um convite que, na verdade, cá para nós, enobrece o secretário. Traz o secretário para o Congresso Nacional para discutir um assunto de pauta nacional como se ele fosse referência. E aí é que está o contraditório. Quando eu convido o secretário municipal de Macaé, quando eu convido o presidente da Feijão, quando eu convido o autor da lei, eu faço com que o secretário municipal seja uma autoridade nacional. E aí é que está todo o desentendimento da situação. Tudo que a gente quer, Zezé, é o bem para Macaé. Sempre. Agora, essa matéria é uma matéria técnica. E a transformação dessa matéria técnica num debate político, numa peça de campanha, atrapalha a elucidação, atrapalha o bom diagnóstico, com certeza atrapalha o desenvolver o entendimento. Então eu estou ligando para você, estou ligando para os seus ouvintes para deixar de forma muito clara, jamais vou votar nada contra Macaé. Deputado,
só um pouquinho. Pois não, pode, só tem o tempo que o senhor quiser. Só para completar. Pois não. Essa audiência pública, então, tem por finalidade esclarecer todos os fatos. E eu não posso te acrescentar, mas eu tenho emenda do projeto de lei, que pode solucionar todo o imbróglio que porventura possa existir. Então, Zezé, de forma assim muito clara, eu acho que é uma oportunidade assim, ímpar para que esse debate se inicie literalmente. Pode ser até que ele não finalize nessa audiência. Pode ser até que nessa audiência novos problemas sejam descobertos no projeto de lei. Isso é muito comum. O que a gente não pode se esquivar de discutir essa lei de forma técnica. Ok? Ok, deixa eu só o senhor me permite argumentar com o senhor, deputado? Lógico. Primeiro que eu também falei com o secretário Cássio por telefone e, na verdade, o secretário Cássio se sentiu magoado com a maneira como foi convocado e quereria com grande prazer estar com o senhor em qualquer lugar, ainda mais discutindo o ponto de Macaé. Então, pro Cássio, a pessoa do Cássio, a forma como foi feito o convite, que na verdade quando recebe um papel da importância do Congresso Nacional, a importância do mandato que o senhor tem, isso, quer dizer, uma pessoa, ele reagiu, quer dizer, como pessoa humana, ele se sentiu magoado com a forma do convite. Então isso aí é a opinião, é o sentimento do Cássio. Mas agora, em relação, olha, eu acho que está tudo certo o que você está fazendo, Luiz, mas ela seria num ponto depois. Zezé, fala um pouquinho mais alto, que a ligação está ruim, se puder, não. Michele, tenta aumentar ao máximo o retorno do deputado. Melhorou? Ótimo. Deputado, então, eu acho que o senhor está fazendo certíssimo levar Cássio como autoridade para o Congresso Nacional. Acho isso importante e até fantástico. Mas não a ordem como colocou. Primeiramente, vocês teriam, na minha visão, quem sou eu, mas na minha visão, como eu fiz o comentário, por que eu fiz o comentário? Porque eu achava que essa discussão, primeiro, quando a gente está assim no mesmo time, por que está no mesmo time? A defesa de Macaé, eu tenho certeza que o seu coração é para defender Macaé. Eu sei que o coração do deputado Adriano, o intuito é defender Macaé. E sei também que o intuito do coração do Cássio é a defesa de Macaé. Então, vocês, quer dizer, o Cássio como técnico e vocês como portadores de um grande mandato eletivo, que é o cargo de deputado federal, vocês tinham que se reunir primeiro aqui para se chegar a uma conclusão primeiro entre vocês, até para o senhor fazer a defesa de Cássio no momento de uma interpelação lá dentro. Ou então não. Se fosse decidido aqui, olha, vamos pelo critério técnico. Cássio, o que você acha disso? Olha, eu tenho um parecer de um tributarista renomado de nome fulano de tal. E tá aqui. Se fosse o senhor convencido, o deputado Adriano convencido, vocês iriam, quer dizer, olha, vamos nós dois convocar Cássio, para nós agora nós vamos discutir a favor de Macaé contra, quer dizer, contra, é discutível, contra ou a favor, isso aí, contra um projeto de lei determinado que pode mexer com o ISS de Macaé. Então, essa reunião entre o senhor, o deputado Adriano e Cássio, teria que ser primeiro entre sala fechada vocês, sem nenhum oba-oba político, e de saber de maneira técnica para levar mais fácil para o Congresso Nacional. Vocês estão levando o Cássio como se fosse adversário aí, essa interpretação que eu não... Entendeu, deputado? Sim, deixa eu falar com você. Eu discordo. A situação é porque em Macaé a gente está vivendo momentos de ataques, né? Então essa coisa de ser contra ou a favor está muito aguçada em Macaé. Não existe nada, nem ninguém contra nem a favor de nada. O que a gente quer, Zezé, é esclarecer o projeto de lei. É definir se esse projeto de lei, de fato, ele tem alguma armadilha. É definir se esse projeto de lei, de fato, ele tem algum hiato, algum vácuo, alguma falha tributária que possa trazer prejuízo não só para Macaé, mas para toda a cobrança de ISS no Brasil inteiro. Estou falando para você que essa lei não é uma lei municipal. A gente não tem que tratar esse projeto de lei como se fosse um projeto de lei municipal. Sofre o Macaé, mas sofre todos os municípios que têm atividade petrolífera no mar. Então 95% do petróleo ele é feito no mar. Essa lei ela pode ter algumas outras nuances que precisam ser esclarecidas, que esse, na verdade, é o grande momento. Quando a gente traz as pessoas que a gente atribui ter algum conhecimento, e aí foi atribuído a Cássio uma importância nesse projeto, nesse processo, é discutir literalmente. Ninguém quer ser contra, a gente não vai dizer quem é contra ou quem é a favor.
Não vai se polemizar, a discussão não é política, a discussão é o seguinte: o próprio autor da lei quer ouvir casos, o próprio autor da lei ele quer ouvir o contraditório para que ele possa então se atentar. Zezé, eu sou autor de 14 projetos de lei. Quando você faz um projeto de lei, você faz um projeto de lei com intento, com um objetivo. É lógico que o jurídico, o advogado, o desembargador, ele pode ver esse projeto de lei ou essa lei, quando aprovada, de uma outra forma. E aí essa lei que foi feita para um sentido acabar sendo observada para outra, com uma outra luz, com uma outra ótica. Então deixar claro para Macaé inteiro, para o prefeito de Macaé, para o secretário, para todos os advogados, para você, para seus ouvintes, não há contra ou a favor desse processo. O que a gente quer deixar claro: somos a favor de Macaé sempre. Ninguém quer colocar ninguém contra ninguém. Nada, não há menor sentido. Nós queremos esclarecer e voltar de Brasília dessa audiência com um pensamento mais arrumado e fazer o que seja melhor para Macaé e para o Brasil. Esse projeto de lei, Zezé, é para o Brasil inteiro. Claro, projeto nacional. Claro. E não só no petróleo, deputado, né? Isso é um projeto de ISS em todas as áreas que imposto sobre serviço. Na verdade, isso é exploração de petróleo, explotação de petróleo, 437. Se você ver que 95% do nosso petróleo é no ar, você vai ver que, bom. Então, Zezé, o que a gente quer, de forma muito clara, é despolitizar essa situação. É fazer com que isso não seja uma peça de campanha. Macaé está vivendo uma campanha antecipada. Isso é muito ruim, porque as coisas vão se tornando assodadas, difíceis de serem discutidas. E nada como a verdade para esclarecer os fatos. Então, eu queria dizer isso para você. De uma outra forma, e aí eu vou fazer, espero que isso esteja esclarecido, eu vou fazer uma crítica. Eu fiquei um pouco chateado contigo ontem. Foi não? Por conta dessa coisa eu sou um homem de 43 anos de idade, tenho os meus erros, tenho meus acertos, como todos os homens de 43 anos de idade, tenho um pai de 76 anos de idade, tenho um filho de 15 anos de idade, aliás, 3 filhos. O nome do meu pai é Aloysio dos Santos, meu nome é Aloysio dos Santos Júnior, o nome do meu filho é Aloysio dos Santos Neto. Quando você me chama de Aloysio, garotinho, me deixa assim muito magoado contigo, muito triste contigo, até porque de fato você não conhece. Eu tenho assim um carinho muito grande por toda a sua família e acho que você foi assim um tanto quanto desrespeitoso com a minha família. Você me conhece meu pai, conhece minha esposa, conhece meus filhos. Não precisava ter feito isso. Acho que inclusive fica ruim. Apesar do respeito, do carinho que eu tenho por você, por toda a sua família, vou lhe ser franco, fiquei um pouco chateado contigo. Quero dizer para a Macaé inteira, poder ouvir de forma muito clara, que o deputado Garotinho, com todos os seus acertos, todos os seus erros, que ele não tem nenhuma ingerência sobre a minha campanha em Macaé, ou seja, sobre a campanha do PV. Isso fique muito claro. As decisões da campanha do PV são oriundas da direção do PV. E não tem, de fato, a participação do governador do deputado Antônio Garotinho. Então, queria deixar isso muito claro contigo, dizer que fiquei chateado e não vou falar em outro canal, vou falar no seu canal, porque eu acho que isso não foi legal, não foi bom. De qualquer forma, eu queria te agradecer o espaço e dizer que estou sempre aberto para poder conversar contigo no que for preciso, esclarecer a população de Macaé de todas as dúvidas que eu tiver capacidade para esclarecer. Ok, não, só um minutinho, deputado. Agora é o contraditório, né? Como o senhor mesmo falou, e democraticamente a rádio lidando sempre, deputado. Primeiro que eu tenho um orgulho de Macaé ter 2 deputados federais. Nós podemos divergir em segmentos políticos, mas o senhor não imagina a importância que eu vejo Macaé ter 2 deputados federais num momento tão importante para Macaé. Primeiramente, vou deixar muito bem claro ao senhor que de maneira nenhuma o senhor interpretou mal qualquer desrespeito à sua família. Primeiro eu quero lhe dizer que eu tenho um grande amigo que é Lulu, o seu pai. Seu pai é uma pessoa que eu tenho uma admiração ímpar. Seu pai é uma pessoa de alto gabarito, uma pessoa de alto nível, de sensibilidade, meu amigo pessoal. Eu encontro com seu pai, eu tenho muitos e muitos papos, nós separamos até qualquer envolvimento político seu ou meu, nós nos respeitamos tanto
que nós não conversamos nenhum assunto que por acaso possa entrar no caráter político e fica no pessoal, no amoroso. Ao mesmo tempo com seu tio Nacli. Com seu tio Nacli eu estou praticamente todos os finais de semana e tenho um relacionamento eu digo que Nacli também é meu irmão, é irmão de Lulu e também é meu irmão. A consideração, o respeito, o carinho entre nossas famílias. Então, de maneira nenhuma, não lhe faria, primeiro a seu pai e nem a você, que como a minha maneira ontem de falar, quer dizer, foi, eu tomei as dores de macaense pelo coração que eu senti do secretário Cássio. Então, eu investi, ao mesmo tempo que eu investi na geração que eu falei, que nós somos da mesma geração, eu jamais ofenderia a sua família, que eu sou da mesma geração sua. Nós fomos criados praticamente juntos, nós íamos na mesma praia, no mesmo campo de futebol, nos mesmos hi-fi, na mesma festinha. Então, de hipótese nenhuma, eu iria te ofender. O que foi, quer dizer, em maneira, como é estritamente, quer dizer, de posicionamento político, que nesse momento que nós macaenses estamos botando uma dúvida, mesmo até a dúvida, só se nós já estamos discutindo, o senhor está chamando o Cássio para uma reunião em Brasília, nós estamos levantando isso, quer dizer, é que pode haver problema nessa lei. A lei é muito complicada, o senhor sabe, o senhor está lendo ela aí, a lei é complicada, ela é complexa, ela é dúbia. A lei é muito, ainda ela precisa de muito ajuste esse projeto de lei. Ela bota dúvida, há interpretações diferentes de juristas, então a lei é complexa. Mas se qualquer mudança em SS é de tirar de um lugar para outro. E se houver qualquer mudança é prejudicial a Macaé. Então, quando eu falo, quer dizer, que o senhor, em vez de, ao meu ver, teria que estar reunido junto aqui com o Cássio, aqui, de maneira técnica, vamos esquecer política, de o senhor ir embasado junto com o Cássio para fazer a defesa de Macaé, como o relator é Garotinho, e outra coisa, o governador Garotinho está lhe lançando candidato a prefeito em todos os blogs, em todas as reportagens dele, te lançando, quer dizer, lançando você aqui candidato à Prefeitura Municipal de Macaé. E a sua defesa, em ficando do lado, quer dizer, do relator, e a maneira como foi intimado o Cássio, me deu o direito, já que Garotinho lança todo mundo, bota o nome de Garotinho, então lança a Luísio Garotinho também. Tá certo? Então, o meu foi estritamente primeiro, eu me senti, quer dizer, um macaense defendendo um macaense que é Cássio. Eu me senti no direito de que o senhor devia estar mais junto com o Adriano, com o Cássio, com quem quer que seja, com o jurista, em defesa de Macaé, que o senhor mesmo está dizendo, botando dúvida no projeto, se é bom, se é ruim, a gente não sabe ainda. O projeto é muito complexo ainda e ainda tem dúvidas jurídicas graves dentro do projeto. Então, eu falei num caráter do seu posicionamento político, em vez de estar com seus pares macaenses, está aqui junto com o relator, que é o deputado Antônio Garotinho. E fiz até defesa diante do Garotinho. Garotinho está sendo um grande deputado para Campos. Qualquer prejuízo, ele está visando o seu município, sua base eleitoral. O Garotinho está correto na sua posição, o deputado baiano está correto na posição dele. Eu vi que a sua posição que eu achei errada politicamente para Macaé. Então, aí eu botei a Luísio Garotinho em relação ao posicionamento político. Não leve de hipótese nenhuma para o lado familiar, que é injusto também comigo. Deixa eu falar uma coisa contigo. Vou falar de novo para você. Primeiro que ficou claro que em momento nenhum eu tenho qualquer interesse, lógico, eu sou defensor de Macaé em primeiro plano. Então isso está muito claro. 2. Segundo, o que é necessário é discutir essa lei em âmbito nacional. E aí quando eu convido e não intimo o secretário a discutir essa lei, é para que ele possa trazer informações, até porque é uma pessoa qualificada para isso. 3, essa discussão não é uma discussão política, é uma discussão técnica. 4, Garotinho não é meu padrinho político. E aí é uma discussão que a gente vai finalizar aqui, porque eu não preciso de padrinho político. A minha trajetória política ela é independente, como foi até aqui. Então quero deixar isso de forma assim, muito clara. Mais uma vez dizer para você o seguinte: quando você permite o contraditório, permite a explicação, é fundamental que essa explicação ela pode ser recheada de verdade. E essa é a minha opção.
rechear essa discussão, oferecer a verdade a essa discussão. Não que eu seja dono da verdade, distante disso necessariamente. Só estou trazendo para você que essa audiência pública ela tem dois objetivos. Não, e convido o senhor, deputado, não, só complementando o senhor, convido o senhor depois dessa reunião, quando o senhor estiver de volta a Macaé, para dar todo o diagnóstico dessa reunião. O senhor convidado a fazer o programa junto comigo aqui, deputado. Vai ser uma honra. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar o secretário e faremos audiência em Macaé, como todos desejam. Tá bom, tá jóia. Tá combinado? Combinado. Então só queria deixar clara essa posição. Tá bom. Ok? Tá jóia. O não é meu padrinho político, Macaé entenda isso de forma muito clara. Apesar do respeito que eu tenho por ele, minha candidatura é uma candidatura independente, norteada pelo Partido Verde. E Macaé... objetivo... Oi? Pode terminar, pode terminar, deputado. Nosso objetivo é, acima de tudo, esclarecer todo esse projeto. Correto. Fazer com que o Macaé mantenha o seu ISS e mais, consiga bem investir todo o recurso que o Macaé precisa. E deixar de forma muito clara, estou à sua disposição, Zezé. Então, então, combinado, depois dessa reunião lá, quando o senhor estiver em Macaé na semana que vem, vem pra cá, vamos combinar aqui, vocês relatarem todo o episódio para toda a Macaé, como é que foi essa reunião em Brasília aí, que é de interesse fundamental para Macaé. Tá ok, Maria. Tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço, deputado Dr. Aloysio Júnior, tá aí. E deixar bem claro para todo mundo, e para o doutor Aloysio também, que de hipótese nenhuma, jamais faltaria respeito com a sua família, em que eu tenho muito carinho e muita admiração.